Agradecemos ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede estarmos na sua casa com o propósito de aprendermos da palavra do Senhor. E nós ouvimos a leitura do texto e conhecemos bem essa história e nos sentimos encorajados, penso eu, quando diante desse quadro que foi traçado aqui, o Senhor nos oferece a oportunidade de participarmos da sua obra, do seu serviço. Nós podemos extrair aqui do texto e dos comentários que o objetivo do escritor da revista foi mostrar para nós, independente de idade, independente de condição social, independente de qualquer coisa que nos circunda, nós precisamos ter sempre a noção de que fomos chamados para sermos servos de Deus, para sermos servos. E o Senhor não faz distinção de pessoas quando Ele faz esse chamado. Porque esse chamado vem através da nossa salvação, da salvação na pessoa de Cristo Jesus. No momento em que nós somos salvos por Cristo e reconhecemos isso como a razão do nosso viver, a esperança da nossa fé, a alegria da nossa salvação, nós somos impulsionados a divulgarmos essa palavra, a divulgarmos a salvação na pessoa de Cristo Jesus. E essa semana eu fiquei pensando, olhando algumas estatísticas, né? Esse momento em que nós estamos vivendo na história da humanidade, acredito eu que Deus está olhando numa perspectiva dos seus filhos, dos seus servos, e na minha visão estaria entristecido conosco. Porque o percentual de gente que vai para o inferno é muito maior do que vai para o céu. E de alguma forma nós somos responsáveis por isso. Mas como somos responsáveis? Porque nós somos portadores da esperança de vida eterna. Nós somos conhecedores da palavra de Deus. Nós somos sabedores que não existe outro caminho para ir para o céu a não ser passar pela cruz de Cristo. Por que nós temos essa certeza? Porque nós passamos por esse caminho. Nós somos salvos por Cristo Jesus. E para sermos salvos, nós passamos por essa trajetória. E somos identificados na palavra de Deus como servos. Servo para qual serviço? A gente pode pensar assim, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, não tenho habilidade para fazer aquilo, mas olha só, se nós partirmos do princípio, e esse é o princípio da palavra de Deus, que nós
cultos, leigos, preto, branco, sábio, entendido, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós estamos dotados da capacidade suficiente para falarmos isso para as pessoas que estão ao nosso redor, para pregarmos a salvação de Cristo. E eu creio que o escritor da revista, ele quis mostrar isso aqui para nós. Oi? Nós entendemos lá em Atos, né, quando ele vai dizer assim, serei testemunhas. A testemunha, quando chega no júri, eu não sigo. Testemunha tem qualificação. A qualificação de testemunha é contar que ela presenciou. Então, nesse ponto de vista que você está colocando aí, todos são capazes de transmitir a salvação, porque nós somos testemunhas. A testemunha, ela não tem qualificação. Você não sabe. A qualificação da testemunha é o quê? É se ele presenciou, se ele viu, se ele sabe do acontecimento. É só isso. Se ele tem cultura, se ele não tem cultura, se ele fez, se ele é bonito. Então, eu acho muito interessante essa questão. Tem um agravante aí nessa questão de testemunha, que nós somos chamados de testemunhas na palavra de Deus, é que a testemunha tem obrigação de dizer a verdade, sob pena de ser processada com falso testemunho. Né? Então, isso nos aperta tanto que o Senhor trouxe para nós esse exemplo de Pedro. Olha o contexto. O Senhor Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia e permaneceu aqui ainda durante 40 dias. E ele apareceu aos seus discípulos, às mulheres, a diversas pessoas. Existia perseguição naquela ocasião, mas isso não justifica, porque já era experiência desses mesmos discípulos, essa perseguição que estava sofrendo em função de buscarem matar o Senhor Jesus Cristo, de prender o Senhor Jesus Cristo e tudo mais. Então, Pedro, que como outros foi chamado está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 19, nós vamos ler, para serem pescadores de homens, de almas. O que significa isso? Olha, eu estou chamando vocês para estarem comigo, Jesus Cristo disse a eles, para que vocês possam falar do Evangelho, falar de mim, falar da salvação a todas as pessoas. E daí a pouco o Senhor Jesus Cristo morre e eles ficam naquela desesperança tremenda e Pedro diz o seguinte, eu vou voltar para o ofício antigo, que era pescador como outros mais. Eu vou voltar para o meu ofício antigo. E aí o Senhor Jesus Cristo confronta Pedro. Pedro, você me ama? Mas eu não mandei você apacentar minhas ovelhas? Aí o Senhor Jesus Cristo fala de novo, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Mas eu não mandei, para que você está indo pescar se eu mandei você falar para as pessoas, guardar as ovelhas que já são salvas, pregar o Evangelho? Mateus capítulo 4, a partir do versículo 19, nós lemos assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Olha só,
Foi uma decisão que eles tomaram. O Senhor Jesus Cristo falou com eles: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Eu vou precisar do trabalho de vocês. Vocês serão servos. E o serviço principal é esse: pregar o Evangelho. E adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai Zebedeu, consertando as redes e chamando-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E aí vai sequenciando esse resultado desse chamado do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar os irmãos para uma reflexão, comparando esses dois textos. Lá em Mateus, o Senhor Jesus Cristo foi passando e convidando, e eles aceitaram o convite. Agora, no texto de hoje, eles estavam voltando, eles estavam regredindo, eles estavam deixando de lado aquele compromisso que eles tinham assumido com o Senhor Jesus Cristo lá em Mateus, quando o Senhor Jesus Cristo os encontrou. Como tem sido a nossa vida como cristãos? Todos nós que somos crentes, uma conduta obrigatória no ato da aceitação do Senhor Jesus Cristo. É reconhecermos que somos servos. Não só que somos salvos, mas que somos servos. E quando ele nos convida para sermos servos, ele nos capacita para isso. E a capacitação parte do princípio que somos testemunhas, parte do princípio que nós morremos para o mundo e somos ressurretos para Deus. São compromissos que nós assumimos ao aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E ao longo da história da nossa vida, será que nós agimos como Pedro e os demais agiram? Voltar às atividades anteriores, às atividades seculares, às atividades que fazem parte da profissão desses homens. Mas eles escolheram. Eles aceitaram, assim como nós também. Não foi por força, não foi por violência. O Senhor Jesus Cristo nos convidou através do amor. Pedro, tu sabes o que eu penso de você? Você me ama? Pedro falou assim: eu amo, Senhor.
Aí, ele nominalmente fez isso com cada um de nós aqui. Ele passou um momento da nossa vida e disse assim: olha, eu te ofereço a salvação através da cruz do Calvário. Você quer? Quero. Então segue-me. Não foi diferente do que aconteceu com Pedro. Às vezes a gente fica pensando que Pedro é um inconstante. Sim, mas e nós? E nós? Quantos projetos nós fizemos para dedicarmos a obra do Senhor a partir do momento da nossa salvação e ficaram para trás? Iniciamos e deixamos de lado. Ah, chegaram os mais novos, eles podem fazer isso. Ah, chegaram os mais talentosos, eles podem fazer isso. Mas, para a obra de Deus, levando em consideração a nossa missão como Igreja de Cristo, que é pregar o Evangelho, não tem como voltar atrás. E não tem essa de que, se eu não fizer, outro vai fazer. Porque é um chamado individual. Foi chamado Pedro, foi chamado João, foi chamado você e eu. Fomos chamados individualmente. Não tem como nós falarmos assim: olha, eu não vou pregar o Evangelho porque fulano que está comigo não está pregando também. Eu não tenho como lançar a responsabilidade em qualquer outra pessoa, outro cristão. A responsabilidade é minha. O Senhor nos chamou individualmente. E isso é muito sério. Muito sério, porque quando nós fazemos assim uma retrospectiva da nossa vida espiritual, nós vamos percebendo o quanto nós fomos negligentes no trabalho do Senhor. E às vezes, por que não dizer omissos? Omissos. O escritor aqui, ele fala uma palavra mais forte ainda. Ele diz o seguinte: abandonando o serviço espiritual. Abandonando o serviço espiritual. Uma das piores coisas que um homem de Deus pode fazer é trocar o serviço de Deus, que Deus lhe deu, pelo de sua preferência. Isso é muito sério. O Senhor te dá um serviço, e o serviço é esse. É um serviço universal para todo crente. Não tem desculpa que ele não pode fazer. É pregar o Evangelho de Cristo de diversas formas, de diversas maneiras, dentro da habilidade e de pelo menos um dom que você e eu temos. E quando a gente começa a pensar assim, a gente percebe, realmente, vai caindo em si, percebendo que nós temos sido negligentes. Aí reclamamos que os nossos filhos estão desviados, os nossos netos já não seguem mais o pensamento da geração anterior, os nossos amigos já... Uma série de pessoas que estão dentro de nossa casa, dentro do nosso convívio, e que estão levando uma vida a caminho da morte eterna, e nós estamos ali no meio. E parece que estamos maniatados, sufocados, não conseguimos falar para ele de Jesus. A começar por isso, irmão Mantuí, o testemunho, porque não damos testemunho. Como é que nós vamos falar de uma coisa que nós não fazemos? Né? Como
cristãos que somos, defender a fé, amar a vinda de Cristo, viver na esperança de que os céus nos espera. Então, ele fala, quando o Senhor Jesus chamou a Pedro e os demais para serem pescadores de homens, porventura lhes faltaram alguma coisa? A perseguição era normal, porque o próprio Cristo era perseguido. E já estava escrito, os profetas já tinham dito isso. Não é desculpa. Não, eu não vou seguir o Senhor, não quero nada com fé, porque tem perseguição. Não é desculpa. Porque... Oi? O Evangelho fez de nós, a salvação fez de nós, a gente começa vai ver isso aqui, sabe? É que quando Jesus ele chama Pedro, né? Interessante que o Lucas vai relatar isso, quando ele chama eles para ser pescador de homens, eles não deixam o barco vazio, o barco estava cheio, né? Porque ele vai falar, nunca lhe faltar nada, não vai faltar. Né? Às vezes a gente olha para as coisas do mundo e a gente fica querendo juntar, fazer, e a gente esquece de testemunhar. A gente esquece da nossa maior missão aqui, testemunhar da salvação. E sobre esse tema aí, o escritor fala em Mateus 17, 26, olha o cuidado até com os impostos que precisavam ser pagos pelas pessoas, né? Mateus 17, 26 diz o seguinte: disse-lhe Pedro, dos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos, mas para que os não escandalizaremos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhes a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o para mim e por ti. Olha o cuidado do Senhor, no sentido de demonstrar que as mínimas e grandes coisas Ele preparou para os discípulos. Como Ele preparou para nós também, no momento em que aceitamos como Senhor e Salvador. Ele nos deu uma armadura. Olha só, você aceitou Jesus? Você aceitou a obra da cruz do Calvário? Sim. Então receba essa armadura. Capacete, couraça, sandálias, escudo. Era o suficiente, espiritualmente falando, e é o suficiente para nós enfrentarmos os dardos inflamados do inimigo e as dificuldades do dia a dia. O Senhor nos proporcionou um caminho aberto até Ele, né? Porque o véu rasgou e através de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, nós temos direto acesso. E ao Pai por meio de Cristo Jesus. Olha só, isso não é pouca coisa, não. E talvez isso aí fosse, talvez não, com certeza, é o ponto fundamental que deve basear a nossa esperança. Nós podemos falar com o nosso próprio Deus.
E as orientações que nós temos na Bíblia sobre como fazer uma oração a Deus são tão simples que a pessoa menos inculta compreende. Olha só, são cuidados que o Senhor tem para conosco e nos oferece para que nós possamos descansar nesses cuidados. Às vezes a gente fica pensando que o Senhor Jesus Cristo estaria menosprezando a profissão de pescador, por exemplo. Não. E ele não menospreza a profissão de quem quer que seja. E também ele não determina ou estabelece condição para nós deixarmos a nossa profissão para segui-lo. Nós podemos servir ao Senhor, sim, dentro da nossa atividade laborativa. E é recomendável isso, porque nós não temos diversas vidas, a minha vida em casa, a minha vida na sociedade, a minha vida no trabalho. Não, nós temos uma vida só, um testemunho que envolve tudo isso. E aonde tivermos plantado os nossos pés, ali nós devemos florescer. É a recomendação da palavra de Deus. Então, se você é um professor, professora, lá na escola, você pode falar de Jesus, sem afrontar qualquer norma didática ou civil, ainda que a gente, aqui no Brasil, esteja vivendo uns momentos turbulentos quanto a isso. São discussões que há 20 anos não existiam e estão existindo agora. De privações de determinados símbolos religiosos, de falar de determinado assunto publicamente, mas o Senhor não é um Senhor de rebeldia, Ele não insurge quanto a essas coisas, Ele quer o seu compromisso, o meu compromisso. Nós podemos ser luz no lugar que tivermos, com a perseguição que tivermos, com as restrições que existem em diversos locais. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, sobre essa vivência nossa nesse mundo. Ele diz uma palavra assim, muito interessante que a gente possa analisar. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mas isso não quer dizer absolutamente com os debates desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Então não tem como a gente não envolver com esse tipo de gente. Mas não tem envolver com esse tipo de gente no sentido de trazer para eles um novo caminho, um caminho de salvação, um caminho do Senhor. Então nós não podemos, eu sou muito santo, eu não posso conviver, conviver no sentido de compactuar, de estar junto, de trabalhar junto, desse sentido, E agora ele verte uma coisa no versículo 11, mas agora eu escrevi que não vos associei com aqueles que dizem ser irmão. Não são. Dizem irmão, mas são devassos, são avarentos, são maldizentes, são beberrão. Porque esse que diz irmão e vive assim, ele vai dar um mau testemunho do caminho. O caminho da salvação vai criar dificuldade. Mas para as pessoas do mundo, não, você tem que aproximar. E o escritor fala aqui sobre a questão da profissão, o dever primário de todo homem é ser um adorador de Deus. E os seus planos pessoais são secundários quando comparados
ao dever espiritual. É o que nós estamos comentando. Você pode ser médico, aí ele fala mais agricultor, carpinteiro, cientista, e deve esforçar para ser o melhor profissional, mas se essa profissão te atrapalha a servir a Deus, é importante que você reavalie aquilo que você escolheu. A gente fica pensando assim, mas isso é uma restrição, né? Eu me capacito para seguir uma determinada profissão e ela me prejudica o serviço espiritual para o qual eu fui chamado. Nós somos convidados a testemunhar do Senhor, independente de nossa profissão. Independente de nossa profissão. A colocação do escritor aqui, nesse momento, é que muitos de nós utilizamos esses artifícios para não servirmos ao Senhor. Lá onde eu trabalho não pode ler a Bíblia. Lá onde eu trabalho não pode falar de Jesus. E eu descanso nisso. Eu amedronto com isso. É justamente o que o Senhor quer falar para nós aqui, que o escritor também. Nós não precisamos afrontar pessoas, mas com o nosso testemunho, com a nossa boca fechada, mas com a vida de ação, fazendo exalar o bom perfume de Cristo, clareando o caminho das pessoas através da luz de Cristo, que é revelada em nós, nós podemos sim, e estamos sim, contrariando aquilo que outrora trouxe pavor, desconfiança para cada um dos seus servos. E nós conhecemos histórias de diversas pessoas que agiram dessa forma e levaram o evangelho para o seu local de trabalho, para a sua escola, para a sua família. Que lugar difícil de pregar o evangelho é na família. É com aqueles que nós vemos no dia a dia. Por quê? Porque eles estão vendo o que nós fazemos. Eles estão vendo de perto o que nós fazemos. Qual a constância dos nossos atos, positivos ou negativos. Então, torna-se muito difícil. Talvez seja um dos grandes clamores, né, do povo evangélico em ver as suas famílias a cada vez mais diminuindo em relação à condição de cristão. Passa uma geração, vão afastando de Deus, e passa outra geração e vão afastando de Deus. E isso tem diminuído. Às vezes, na terceira geração, você já não tem a alegria de ver seu neto é crente, sua neta é crente. Por quê? Porque, às vezes, nós cedemos de uma forma muito fácil, como Pedro cedeu aqui. Ele viu a dificuldade, falou assim, vamos pescar. Aí os outros falaram, você vai, eu vou também. Mas eu não te chamei para pescar peixes. Eu te chamei para pescar homens, e nós estamos vivendo um momento aqui, Pedro, que eu vou ser assunto aos céus, e vocês serão minhas testemunhas aqui nesse lugar. Como é que vai se conciliar isso aí?
Então, irmãos, é importante. E o salmista, sobre isso, ele traz aqui o Salmo 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Porque Pedro e os discípulos passaram a noite jogando a rede. E pela profissão deles, eles tinham que pegar alguma coisa, parte desse princípio. E não pegaram nada. Oi? Envolver com os debates, com as pessoas desse mundo, às vezes a gente olha e fala assim, eu não vou fazer faculdade, porque na faculdade há muita coisa ruim. Eu não vou exercer essa profissão, porque essa profissão... Entendeu, Esquel? Então, de repente, é uma oportunidade que nós temos de ser servo do Senhor lá. Né? E às vezes a gente acha que servir ao Senhor é quando a gente está na reunião. Também é servir ao Senhor, mas o nosso serviço mais importante de testemunho do Senhor é quando nós estamos envolvendo com pessoas desse calibre, com pessoas devasas, com pessoas avarentas, roubadores, idólatras. Aí que nós estamos exercendo o testemunho do Senhor. Né? Quando você diz a profissão, às vezes já atrapalhando o nosso serviço, mas às vezes a gente as pessoas é proibido de ler a Bíblia em certos locais de trabalho, né? E às vezes a pessoa descansa, mas às vezes a gente fica participando de chacota, de piada, entendeu? Aí a gente não está sendo a testemunha. A gente precisa ser testemunha no sentido, às vezes, não nem de falar, de ler Bíblia, mas de uma vivência, ser companheiro, ser alguém agradável, ser alguém que cativa a confiança, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa cumpridora dos compromissos a qual você foi contratado para fazer. Né? Isso é tudo um testemunho de um salvo ao Senhor, de um crente em Cristo, um bom marido, boas palavras, né? Palavras que vai contra o comum das coisas. Né? Nós estávamos até numa reunião que tivemos na casa do antes, sexta-feira, a gente falando sobre isso, sobre santidade, nos locais onde a gente habita, onde a gente vive, onde a gente trabalha. Né? E a gente está falando sobre essa questão na sexta-feira, sobre essa questão da santidade, aonde a gente está, não só aqui dentro da igreja. Dentro, às vezes a gente vem santo, é um negócio lá fora é um desafio maior. Eu vou contar a experiência aqui, pessoal, que retrata mais ou menos isso que nós estamos conversando. Eu comecei a trabalhar no fórum aqui de Itaperuna, era adolescente ainda. Era 14 para 15 anos e lavava o banheiro lá e varria as salas, limpava os livros. E eu comecei a gostar daquele ambiente ali. As pessoas de terno, de beca. E resolvi fazer direito. E o profissional do direito, infelizmente, carrega uma fama muito negativa por não ser honesto. E quando eu falei de fazer o curso de Direito e fui aprovado, uma irmã aqui da igreja foi para o Senhor, na inocência dela, e a gente compreende isso aí, falou para minha mãe que tinha que tirar isso da minha cabeça, que eu não podia fazer e seguir essa profissão, por isso, e só coisa ruim. E aquilo, minha mãe também absorveu aquela situação e foi para cima de mim. Não, você não pode fazer isso, e tem isso, tem aquilo outro nessa profissão. Eu não vou falar aqui porque vai ficar gravado e não é muito bom.
Então foi assim um período muito tenso, né? Já é difícil para um adolescente escolher a profissão dele, né? Eu engraxava sapato na sapataria do meu pai e resolvi fazer o curso de Direito, né? Uma distância muito grande. E o certo é que com toda essa conversa, isso por longo tempo houve discussão e tudo, outras irmãs da igreja participaram também da classe que eu pertencia de adolescentes, e foi assim uma situação muito delicada, né? Mas foi superado. E hoje eu conto isso e vejo essa situação e percebo, se eu não tivesse nesse caminho, eu talvez, como um cidadão comum, jamais teria tido a oportunidade de pregar para o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, coisas que eu já tive a oportunidade de fazer, né? Ingressar, por exemplo, dentro de um presídio com 600, 700 homens e saber da opressão e do descaso que o poder público faz com esses cidadãos que estão perdidos ali, né? Condenados materialmente pelos seus maus feitos, né? E se o evangelho não chegar ali, condenado espiritualmente para o inferno. E o Senhor já me deu a oportunidade de fazer isso e tem me dado até agora. Levar uma Bíblia para entregar um preso, né? E você vê a ânsia da pessoa de receber aquela Bíblia e ler e ser um convertido. Então, são situações que os irmãos também devem ter vivido algo, né, de uma forma ou de outra, que questionou a sua trajetória, mas você persistiu porque sentiu que foi um chamado de Deus, e realmente foi. E Deus abençoou ali na sua trajetória de vida. Na escola, os professores estão aqui, no comércio, né, os empresários estão aqui, os jovens, os adultos, as crianças. Então, todos nós, quando somos chamados por Deus, é o que o escritor quer fazer aqui, as barreiras caem, né? Em prol do evangelho, não para nossa valorização, porque nós somos instrumento e devemos ser e ficar limitado a isso, a sermos instrumento de Deus, e não como vanglória, dizer que fez isso, fez aquilo outro. Não é isso que Deus quer. E nós temos consciência que não devemos fazer. Então, aonde a gente está, não ser levado pelo igual, por exemplo, no seu caso. O advogado é tudo folgado, né? Tudo ruim, tudo. Mas ser testemunha de Cristo nesse ambiente. É que ele vai falar aqui, não desassociei o cara que é devasso, que é idólatra, não. É esse pessoal que precisa do testemunho. Então, quem vai chegar lá? A pessoa que tem habilidade, que tem autoridade para isso. Igual no seu caso. Presídio só tem gente ruim, né? Mas você tem autoridade da sua profissão de entrar lá, né? E com a sua autoridade de profissão, você pode testemunhar. Eu não tenho autoridade de entrar lá, né? Agora, você sabe também que a profissão dos exércitos poderia te conduzir a outros caminhos. É um caminho de distanciamento do Senhor, pela importância do cargo, como a população vê o cargo, né, de juiz, poderia te conduzir. Isso já aconteceu, né? Nessa longa trajetória. Essa semana nós tivemos 34 anos de magistratura, e teve um momento que eu afastei de Deus, e o Senhor teve que me chamar, né? O trabalho secular absorvendo mais
do que o espiritual, né? Às vezes colocando o trabalho num patamar maior do que a própria família. Já teve momentos assim, né? De testemunho negativo. Testemunho negativo, já teve momento. Como todos nós temos, né? Tem o caso de Pedro aqui, né? Ele foi chamado, olha, eu quero você para pescar homens. Falou, agora, Senhor, vamos lá. E chamou os demais, vamos também. E de repente acontece o que aconteceu, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a eles, e eles estavam desesperançosos. Vamos pescar. E os outros também, vamos pescar. E passaram a noite sem pegar nada. E aí? Oi? Os irmãos ontem ali, então, eles passaram uma mensagem desse tipo. Algo que nos impede, as bagagens da vida, né? Um cargo excelente, aí eu não preciso testemunhar, mas foi muito importante uma mensagem da vida eterna. Sim, bagagem, tudo para trás. Exatamente. Um tópico aqui importante sobre o testemunho, o escritor fala o seguinte: muitos não conseguem glorificar a Deus com a vida. Imagine se o fariam se por ele precisassem morrer. Não sei se os irmãos estão acompanhando esses últimos acontecimentos nesses países extremistas, o que tem sido feito com os cristãos, né? Violentado, matado, objetivo de destruir, não somente pessoas, mas aquilo que é a razão da fé desses cristãos, né? Que é o próprio Deus. Tem muitos lugares em que os nossos irmãos e fiéis irmãos estão morrendo por amor a Cristo. Hoje. A gente fica pensando, isso foi no passado, isso na época que eles viam Cristo e aí morreram por causa de Cristo, mas não. São muitos agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, estão morrendo por declarar o nome de Jesus. E como nós estamos falando de testemunho, é importante nós fazermos valer isso dentro de nós, né? Porque quando a gente tem essas notícias, né, lê esses comentários, a gente, pelo menos comigo, eu olho para dentro de mim mesmo e percebo o quanto eu estou fazendo pouco ou quase nada, né? Uma mínima pressão a gente nega a Cristo, ou a gente omite a fé cristã que nós temos, ou a gente adere àquele testemunho daquele lugar, daquele ambiente. Você é crente, mas deixa isso de lado um pouquinho e vamos aqui fazer isso, aquilo outro, de forma a agradar a carne. E muitos irmãos estão morrendo. Tratamento personalizado, nós já conversamos aqui, mas vamos destacar o que o escritor fala. O Senhor tratou com Pedro, né, quando o chamou para ser pescador de almas, e Pedro aceitou. O Senhor não disse, olha, eu quero você, mas condicionado à presença de João e de outro qualquer. Não. Então, o chamado é um chamado personalizado. Você, Maria, José, Antônio, aceitou Cristo como Senhor e Salvador? É dessa forma que Deus vai tratar
e que Jesus Cristo trata conosco. Então, ele destaca aqui 3 razões, né, porque esse chamado acontece com tais resultados. Não foi o Senhor que chamou inicialmente. Pode acontecer. A pessoa está convencida, mas não está convertida. Então, ela inicia o seu trajeto na fé cristã, vê a dificuldade e volta logo para o mundo. E então pode ser um sintoma de que não aceitou Cristo como Senhor e Salvador. A missão foi plenamente cumprida. Missão plenamente cumprida. Nós achamos assim: eu não preciso fazer nada mais para isso. Fulano de tal já fez. Eu não preciso pregar o evangelho para fulano, porque Beltrano já fez. Mas foi salvo? Não, não foi. Então tem que fazer. Tem que fazer de novo. Tem que fazer quantas vezes for necessário. O fazer aqui que eu digo é levar o evangelho, é falar de Cristo. Porque nós somos muito dados ao comodismo, não é mesmo? Vamos lá pregar na casa do fulano de tal, vamos. Então chegamos lá, pregamos, que beleza. Viramos as costas, cumprimos o compromisso, acabou. Mas e aí? A semente foi jogada lá e nós estamos regando? Estamos observando se ela percorreu aqueles caminhos que precisam percorrer, essa semente, para dar fruto. E são muitos os casos que nós agimos assim, né? E parece que fica como um desencargo de consciência, né? Eu fui, participei, fui com o meu carro, levei pessoas, doei alguma coisa e tá bom. Não, não tá bom. Você tem... Exatamente, a semente foi plantada, né, Carolina? Mas e aí? Quem tem que cuidar dessa semente? Oi? Sim. Mesma coisa. Ela não vai repetir a mesma história. Uhum. Ele elaborou uma história assim para aquele fato, não é real, ele não vai conseguir sustentar. Exatamente. Sim. Então a testemunha falsa, ele não pode sustentar. Então eu vejo muito aí, a testemunha, essa constância, toda vez ele testemunhar, vai dar um testemunho. O testemunho fala daquilo que a gente vive e conheceu. Uhum. E o terceiro tópico aqui, para encerrar, o obreiro perdeu o foco. Né? E ele destaca aqui o que ocorreu com Pedro. Qual era o foco? Primeiro, você está sendo chamado para salvação e pregação para homens, pescador de homens, de almas. Esse era o foco. Mas na trajetória do serviço, ele perdeu o foco e voltou para o passado. E isso tem acontecido muito no nosso meio. Perder o foco. Oi? Uhum. Que a gente não serviu só dentro da igreja, mas na rua, onde que a saúde precisa brigar. Porque não adianta a gente ser só representante de Cristo dentro da igreja, se quando a gente passa da porta para fora, a gente esquece tudo aquilo que a gente aprendeu e não coloca em prática lá fora. Porque lá onde devemos que trabalhar com constância. Muitas das vezes, a gente tem relato de pessoas tristes, muitas das vezes falam, quando é crente, mas passa do meu lado que vai me dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Às vezes eu estou padecendo de coisas e às vezes meu vizinho do lado é crente, mas ele nunca chegou na minha porta trazer uma mensagem, uma palavra. E a gente, irmãozinho que a gente teve no caso ali, a gente trocou esse assunto. A gente precisa mais praticar
A gente precisa mais trabalhar, porque há muitas pessoas que carecem, até no nosso meio de trabalho. Às vezes, você passa uma vassoura no chão, mas se você estivesse varrendo para o Senhor, você vai mostrar a diferença no seu andar, no seu comportar, no seu agir, no seu falar, na decência. Ali você já está representando, mostrando a diferença que Cristo fez na sua vida, que a gente não está fazendo simplesmente para onde? Mas fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Então aquilo aqui vai impactar de alguma forma. Então a gente deve fazer isso. Não ser só dentro da igreja, mas da fora para fora, a gente tem que procurar praticar mais o que Cristo fez em nós. Porque não adianta a gente simplesmente falar do amor, vir aqui ouvir, mas chega depois, a gente não tem coragem de dar um abraço no irmão, uma pessoa, passa pela pessoa numa situação, não tem coragem de perguntar se a pessoa está precisando de alguma coisa, como é que está. Então está parecendo mais disso, a gente exercer essa fé cristã nossa. E o chamado do Senhor no ID, né? Isso. Pregar o Evangelho, não é só dentro de Jerusalém, né? Em Jerusalém, nas cidades vizinhas, nas regiões mais distantes e até... Porque eu tive... O Senhor me permitiu chegar próximo do catador de papelão. E eu conversando com ele, eu me compadeci da situação dele. E eu fui tão bem aceito por ele, e ele estava tão carente de receber aquilo, que foi uma coisa que, para mim, eu fiquei impactado. E fico até emocionado de falar, você vê a carência da pessoa em receber aquilo, e muitas vezes a gente passa todo dia falando com a pessoa e não tem coragem de chegar. E a pessoa vê e fala, rapaz, realmente, isso é vindo de Cristo mesmo. Um simples abraço, ele levar uma palavra, Deus te ama, o Senhor Jesus quer mudar a sua vida, quer te transformar. Então aquilo ali, você já está dando um testemunho para impactar aquela pessoa, para ela ter muitas pessoas que estão parecendo disso. Às vezes a gente vem aqui, estuda, fala palavras bonitas, mas chega lá fora, a gente não exerce o que a gente aprendeu aqui. Infelizmente está parecendo muito lá fora. É isso aí, Anderson. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, por isso que Deus nos trouxe aqui, né? Não é somente um bater o ponto, né? Dar a oferta, dizer presente, mas é para desenvolver em nós essa missão que o Senhor deixou lá no passado, aqueles que são crentes mais antigos, agora no presente, para os crentes mais novos, e vai continuar solicitando de nós momentos como esse, para que nós possamos ser mais ativos no Evangelho, cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Amém. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. E a Bíblia diz que é uma missão da igreja, né? Se a igreja, que somos nós, não falar, quem que vai falar? Amém.